Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E nesse podcast eu vou te explicar por A mais B por que você não precisa sair correndo para fazer um exame de imagem depois de uma crise de coluna. Por que isso é ruim? Por que isso atrapalha a sua reabilitação? Primeiro eu preciso introduzir para você o seguinte. Existe um estudo lá de 2004 da Julie Fritz, que é uma pesquisadora americana, onde foi comparado o resultado final de pacientes com dores na lombar que passaram pelo crivo da assistência médica, onde eles fazem o exame de imagem no início e passaram pelo crivo do atendimento conservador, onde eles passam por um exame físico no início. E esse estudo mostrou que além do custo operacional do sistema de saúde exercer sobre o paciente ser $2.700 mais caro no paciente que deu entrada na emergência e fez o exame de imagem, o paciente que fez o exame de imagem melhorou de forma mais demorada do que o paciente que não fez. Introduzido esse estudo científico aqui para vocês, eu quero te falar sobre o caminho comum que o paciente com dor na coluna lombar faz e o caminho que é incomum que o paciente com dor na coluna lombar faz. Primeiro de tudo, eu tenho uma crise de coluna, logo eu acho que tenho alguma coisa grave. Afinal, eu aprendi que se está doendo, está inflamado, se está doendo, está lesionado, ou se está doendo, eu tenho alguma doença para justificar minha dor. Foi isso que eu aprendi ao longo da minha vida. Só que quando a gente vai para a definição de dor, a definição de dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão real ou uma lesão potencial. A dor, em sua definição, abre um leque para a sensação dolorosa e para o aspecto emocional. A dor, em sua definição, abre o leque para uma lesão real, tipo, passei uma faca aqui no meu antebraço e começou a ferir, e feriu, começou a doer, começou a sangrar, beleza? E uma lesão potencial, eu apenas vi a experiência de uma pessoa cortando o próprio braço e senti dor, porque aquela imagem é aversiva para mim. Então, o input emocional gerou uma reação neurofisiológica no cérebro através da detecção de ameaça e por isso eu senti dor. Ou seja, a lesão é potencial. Eu não tô com a ferida, eu não tô com a lesão, mas mesmo assim eu senti dor. Então, numa época que eu era estagiário de um hospital aqui em Salvador chamado Roberto Santos, eu fui pro ponto de ônibus depois do estágio e fiquei no ponto de ônibus e vi um toque de um motociclista num carro, e esse motociclista, com apenas um toque, foi arremessado num poste e ele chegou e bateu no poste de costas. Quando ele bateu no poste de costas, a coluna dele fez isso no poste. Então aquela experiência gerou um trauma tão forte em mim que eu saí andando sem rumo para sair daquele lugar onde o motociclista acabou de ser acidentado, e eu fui parar na paralela, na ladeira do Saboeiro, na paralela. Tipo, eu andei sem nem ver o que estava acontecendo, em estado de choque, por mais de meia hora, e fui parar na paralela para pegar o ônibus para voltar para minha casa. Na época eu acho que eu morava não lembro se era no Vale dos Lagos, enfim. Enfim, essa experiência foi tão aversiva que gerou uma lesão potencial em mim. Eu comecei a sentir dor de cabeça. Você entende? Então, não é porque dói que a sua coluna tá sangrando, ferindo ou machucada. Não é porque dói que o seu quadril, joelho, tornozelo, ATM, cabeça tem alguma doença, tá? A dor é uma experiência sensorial e emocional associada a uma lesão que é real ou uma lesão que é potencial. Eu acho que estou machucado, porém não tenho lesão. Dito tudo isso, eu preciso te falar que o caminho comum que esse paciente vai é para emergência fazer uma ressonância. Só que segundo um artigo publicado em 2012, do Brinjic et al., ele pegou 3.110 pessoas que nunca tiveram dor e tacou ressonância em todas essas pessoas. Essas pessoas do estudo tinham de 20 a 80 anos,
de 20 a 96 anos, na verdade, e foi evidenciado que mesmo sem dor, a prevalência de achados anormais na ressonância magnética foi altíssima, de 87%. Um outro estudo, acho que também de 2015, do TIU, pegou 1.211 pessoas que nunca tiveram dores na cervical, e essas 1.211 pessoas tinham mais de 90% de alterações na imagem, entre elas fusão da coluna vertebral cervical, ou seja, C5 fundida com C6, ou seja, não tinha o disco intervertebral entre essas vértebras da coluna cervical, entre elas uma compressão por espondilolistese severa, com compressão medular absurda em uma idosa de 77 anos que nunca teve dor cervical. Por que eu estou falando isso para você? Para você ir com cautela fazer o seu exame de imagem, porque o que vem no laudo é descrito por um profissional que basicamente não examina você, que é o médico radiologista. Ele está ali só para analisar a imagem. E hoje, a Sociedade Americana de Radiologia já preconizou que nos laudos das imagens é necessário não vir mais no rodapé, vir evidenciado que os achados encontrados nesse exame de imagem precisam ser obrigatoriamente correlacionados com os dados da história e do exame físico daquele paciente, podendo assim ser esses achados inconclusivos para quaisquer diagnósticos, beleza? Isso é uma recomendação do American Journal of Neuroradiology, tá? Que é uma revista científica que estuda muito alterações no exame de imagem, endossada pela Sociedade Americana de Radiologia. Ou seja, os radiologistas mais atualizados, de acordo com as diretrizes científicas, já estão ensinando aos novos médicos, aos novos radiologistas, que a gente tem que ter cautela quando a gente pega um exame de imagem e mostra lá, ó, seu exame de imagem tem degeneração, abaulamento, síndrome do impacto, artrose, bursite, tendinite, inflamação. Essa é a maior mentira que te contaram, porque em menos de 5% dos casos eu tenho alguma alteração grave, eu tenho alguma inflamação, eu tenho alguma lesão. Então, por mais que você acredite que está lesionado, o fato de você acreditar nisso te gera medo, te gera incapacidade, te gera o comportamento de evitação, de hipervigilância. Você fica dando atenção o tempo todo ao cérebro na região que... você fica dando atenção o tempo todo na sua cabeça para a região que dói. Então seu cérebro fica hipervigilante, e na hipervigilância você tem dois modos do sistema nervoso funcionar. O modo 1, que é dormir e digerir, e o modo 2, que é lutar ou fugir. Você acha que quando você está com medo de ter uma doença, uma lesão, uma inflamação, de nunca mais melhorar da dor, você está no modo dormir ou digerir, ou você está no modo lutar ou fugir? Estando no modo lutar ou fugir, você acredita que você está tenso ou relaxado? Acredito que você entendeu a mensagem que eu tenho para te dar. Então vamos lá. Se você tem uma dor lombar, eu quero que você fique de pé aí agora e ande na ponta dos seus pés. Se você tem uma dor cervical, eu quero que você pegue alguma coisa pesada, como por exemplo esse livro, e tente fazer preensão, que é isso aqui que eu estou fazendo, ó, para segurar o livro. Beleza? Faça a preensão com a maior força possível nas duas mãos. Se você não perdeu a força na ponta do pé, para andar na ponta dos pés ou para andar sobre os calcanhares, tá tudo ok. Se você não perdeu a força de preensão palmar para segurar um objeto pesado sem deixar cair, também tá tudo ok. Por mais que você tenha hérnia na cervical, hérnia na lombar, o seu problema não é grave, porque essa hérnia não foi capaz de comprimir o nervo ao ponto de tirar a função muscular. Beleza? Rapidinho pra gente continuar. 5 minutinhos. Beleza? Uma vez que você tocou nos seus braços simultaneamente, uma vez que você tocou nas suas pernas ao mesmo tempo, na coxa e na perna, não é só na coxa, tá? Coxa acima do joelho e perna abaixo do joelho. Você tocou simultaneamente nas duas pernas, nas duas coxas e nos dois braços.
e você não sentiu que a sensibilidade ao toque está reduzida, tá tudo ok. A hérnia de disco, seja cervical ou lombar, não foi forte e intensa o suficiente para comprimir o nervo que conduz a sensação ao toque, que a gente chama de sensibilidade epicrítica e protopática. Você pode pegar também uma caneta, uma canetinha, e passar a ponta da caneta de forma sutil na sua pele, do braço e das pernas, e perceber que a sensibilidade epicrítica não foi perdida. Você consegue sentir da mesma maneira. Tem muito paciente que confunde, minha perna está mais sensível porque dói mais. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você ser capaz de sentir o toque. Só isso. Não que você sinta mais de um lado e sinta do outro. Se você passou a mão na sua perna e um lado você sente o toque e o outro não, aí temos uma compressão nervosa que também pode não ser grave. Porque essa compressão nervosa pode estar pegando apenas o ramo sensitivo do nervo e não o nervo, o ramo motor que comanda os seus movimentos. Portanto, mesmo perdendo a sensibilidade, o ramo motor do seu nervo ainda pode estar íntegro e você não ter nada grave. Uma outra pergunta que você tem que se fazer. Você está com incontinência urinária ou fecal? Deu vontade de urinar, você não aguenta prender até chegar no banheiro. Você se urina. Deu vontade de defecar, você não aguenta prender até chegar em casa. Você caga nas calças, literalmente. Os sinais de incontinência urinária e fecal podem predizer uma síndrome chamada síndrome de Caldequina, que é uma urgência médica. Você precisa ir para o médico, você precisa fazer imagem, e essa imagem precisa descartar essa compressão da Caldequina, e talvez você precise de cirurgia. Na maioria dos casos você vai precisar de cirurgia. Portanto, se você não tem incontinência urinária ou fecal, vibra aí no Réveillon do Instagram. Você não tem nada grave, beleza? Então, uma outra pergunta que é importante que você se faça é: olha, eu tenho febre junto com a minha dor? Não. Olha, se eu não tenho febre junto com a minha dor, eu não tenho suspeita de estar com uma infecção. Logo, se eu não tenho infecção na coluna, se eu não tenho infecção na coluna cervical, na coluna lombar, eu não tenho algo grave, porque minha dor não vem acompanhada de febre. Beleza? Seus últimos exames de sangue, você tinha algum marcador alterado de doença reumática, como fator antinuclear, FAN, como HbA27, né, que geralmente os reumatologistas pedem? Se você não tem um marcador que prediga que você tem uma artrite reumatoide, uma espondilite anquilosante, um lúpus eritematoso sistêmico, né, gota, você não tem nada grave. E se você tiver uma doença reumática, você só vai confirmar que o caráter da sua dor é inflamatório. Não é que não tenha jeito e acabou o mundo e eu vou viver de remédio, eu vou precisar de cirurgia, que eu estou condenando a minha vida. Não. Mas eu estou falando aqui de você suspeitar de câncer. Ou seja, você teria dor e começaria a perder peso sem razão aparente. Você não descobriu diabetes. Você não mudou o estilo de vida acrescentando um nível maior de atividade física. Você não iniciou uma dieta com restrição calórica. Beleza? Uma vez que você responde não para todas essas perguntas que eu acabei de fazer, você precisa se tranquilizar. E eu entendo. Poxa, o médico viu minha imagem, o fisioterapeuta viu minha imagem e disse que o exame de imagem não está compatível com o que eu sinto. Ou seja, eu tô maluco? A dor é da minha cabeça? É claro que não. A dor não é da sua cabeça. Como eu falei sobre a definição de dor, ela é uma experiência sensorial e emocional desagradável. A dor é real. Porém, essa dor real pode ser potencial por causa das suas crenças, por causa da sua percepção de autocobrança no trabalho, na família ou no relacionamento, de cobrança externa, seu aumento de responsabilidade. Você é o provedor da sua família, sua esposa não trabalha, seus filhos estão na fase adulta e não trabalham, você tem que sustentar uma casa com 4 membros, você tem a percepção de que suas finanças não serão compatíveis para arcar com essa responsabilidade. Então todos esses sinais de sobrecarga na cognição, no seu entendimento, no seu fator psicológico,
no aumento de estresse, no aumento de ansiedade, na privação de sono, na inatividade física, no medo, também podem influenciar na sua dor. Não quer dizer que sua dor é da sua cabeça. Então, como eu falei no início da live, o cara que faz a imagem, ele demora mais de reabilitar. E o cara que tem a hérnia de disco, apenas 4% dos casos são cirúrgicos. E quando a hérnia de disco é um caso cirúrgico, além de você ter esses sinais positivos que eu acabei de te ensinar, incapacidade de ficar na ponta do pé dos calcanhares, perda de sensibilidade na perna, uma dor lancinante que saia da coluna, ultrapasse a linha do joelho e fique maior lá na perna, não na coluna, não no quadril. A dor é maior na perna. Ela é incapacitante ao ponto de você não conseguir esticar o joelho. E você, sobretudo, não responde ao tratamento fisioterapêutico por no mínimo 3 meses. Então, ao ter ausência de resposta ao tratamento conservador, que não é tomar medicação, meter adesivo de restiva, jogar antidepressivo para dentro, fazer fisioterapia de zorra, de alongamento, choquinho, calorzinho, não é isso que é o tratamento conservador. O tratamento conservador é um tratamento baseado em exercícios sistematizados por no mínimo 3 meses. Você não teve essa resposta? Aí sim, nós somos os primeiros a te indicar para a cirurgia. Lembrando, apenas 4% dos casos precisam de uma cirurgia. 96% melhoram com tratamento conservador. E se for o caso, eu gastei meu dinheiro à toa fazendo a fisioterapia? Claro que não. Sua fisioterapia foi pré-operatória, fazendo com que a cirurgia tenha uma reabilitação muito mais acelerada do que se você não tivesse. Então, assim, você tem 2 cenários e nos 2 cenários você vai precisar da fisioterapia. A mentalidade é, eu vou fazer antes porque pode ser que a fisioterapia me tire da cirurgia. E na maioria dos casos tira. Você só precisa ter a resiliência para entender que a melhora não é um gráfico super acentuado. Onde você cada vez vai estar melhor com o passar dos dias. A melhora é um gráfico de picos e vales, como se fosse um eletrocardiograma, e quando você estiver no pico você não vai querer fazer nada, e isso é ruim. E quando você estiver bem, você vai querer fazer muita coisa, e isso é tão ruim quanto não fazer nada quando eu estou no pico de dor. Então o grande lance é você encontrar o equilíbrio, ter os exercícios específicos para a sua condição, prescritos pelo fisioterapeuta especialista em dor, para que você possa passar por essa fase da sua vida tendo controle sem depender de remédios, sem depender de cirurgia, sem depender inclusive de mim ou de qualquer outro fisioterapeuta, porque você aprendeu o que você tem que fazer para melhorar. Além de todo esse aspecto, o exame de imagem, ele aumenta a sua ansiedade, o exame de imagem, ele aumenta a sua catastrofização, o exame de imagem aumenta o fluxo de pensamentos automáticos na sua cabeça que dão projeções futuras, que geralmente são catastróficas em cenários que você acha que não vai conseguir lidar, porque o ser humano é catastrófico, a gente sempre pensa no pior possível. Principalmente se eu sou profissional da saúde que convivo com o pior possível dentro do meu hospital. Eu penso logo que eu tô com a pior dor do mundo. Eu já atendi pacientes que falaram pra mim assim, ó, Caio, eu vou morrer. E a gente sabe que dor crônica inespecífica e sem relato de trauma, queda e acidente não mata, velho. Só que o pensamento automático, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, dispara o reflexo simpato-excitatório no sistema nervoso e o paciente fica o tempo todo luta ou fuga, luta ou fuga, luta ou fuga. E o músculo foi feito para contrair e relaxar. Se ele está luta ou fuga e tensionado o tempo todo, o que é que acontece? Ele fadiga. Se ele fadiga, ele sensibiliza, porque ele já tem dor, fadiga, agora somou a sensibilização no sistema nervoso, pronto, é ameaça para todo lado. O vento do ventilador na pele começa a fazer doer. O calafrio que você tem que sentir com ar-condicionado, você para de sentir. Você começa a sentir dor com calafrio. Então, isso dá um sinal de que a casa está com alarme desregulado. Quando o cara toca a campainha aqui do meu apartamento, é para eu ouvir só a sirene. Só que quando o alarme do sistema nervoso do paciente com dor está desregulado, eu não escuto só a sirene. Ele toca na campainha, toca a sirene, liga o ar-condicionado, liga o fogão, liga a máquina de lavar, liga o ventilador. Você concorda que o estímulo continua sendo só o toque da sirene? Só que a resposta que vem da casa é completamente exagerada e desproporcional ao que o exame físico e o exame de imagem do paciente evidenciam pra gente. Então, ai Caio, você tá falando que minha dor é desproporcional, eu sou maluco? Não.
É porque o sistema nervoso do paciente com dor crônica, ele modifica mesmo. Existe uma alteração na forma e na função do cérebro em pacientes que passaram da barreira do tempo de 3 meses com dor. E é por isso que eu falo sempre, você teve dor, calma, 72 horas a 10 dias ela tende a entrar em remissão sem você fazer nada, sem usar remédio, sem fazer fisioterapia, beleza? Passou de 10 dias e você não melhorou, tá tudo bem, você não melhorou, você tem que procurar um tratamento, porque passou de 10 dias e não entrou em remissão, a gente tem que trabalhar do dia 10 até a semana 12 para melhorar você e não deixar o processo virar crônico. Porque quando o processo vira crônico, o tempo do tratamento aumenta e talvez a gente não consiga reabilitar você só com a fisioterapia. A gente precisa da fisioterapia, do médico da dor, a gente precisa do psicólogo TCC ou ACT, a gente precisa do dentista se sua dor crônica for na articulação temporomandibular. Entende? O buraco é muito mais embaixo. Dito tudo isso, agora você entende por que é terminantemente não recomendado que você vá correndo para o hospital fazer exame de imagem, achando que tem alguma coisa grave. Inclusive, não sei se eu falei com você já, mas se eu não falei, se eu já falei, vou falar novamente. Existe uma força-tarefa mundial chamada Choosing Wisely. E Choosing Wisely vem do inglês escolhendo sabiamente. E o que é que essa força-tarefa recomenda aos profissionais de saúde? O Choosing Wisely recomenda práticas que minimizem os custos operacionais do sistema de saúde, que fazem com que o seu plano de saúde fique cada vez mais caro e com que você receba cada vez mais diagnóstico e seja recomendado cada vez mais tratamento e que você fique com cada vez mais frustração. O Choosing Wisely vem disso. Escolher sabiamente o gerenciamento do paciente com dor lombar crônica inespecífica, dor cervical crônica inespecífica, é não utilizar exames de imagem quando não há suspeita de patologia grave subjacente ao problema do paciente. Neutralizar o nocebo, que são as informações negativas que amedrontam o paciente, ao invés de encorajá-los. Então tem uma série de recomendações que o Choosing Wisely faz para profissionais de saúde. Porém, os profissionais de saúde, na média, não estão atualizados com as principais diretrizes científicas, como o Choosing Wisely preconiza, como o NICE, como o Guideline britânico do Sistema de Saúde Público NHS da Inglaterra, como, por exemplo, o Sistema de Saúde, o Guideline da APTA, que é a American Physical Therapy Association. Então, inclusive, os guidelines médicos preconizam que a medicação não seja a primeira forma de tratar. Que o exame de imagem não seja a primeira coisa a ser feita. Só que aí eu quero te fazer refletir sobre o outro lado. Qual que é o outro lado? O outro lado é o seguinte. Eu, enquanto profissional que trabalho em um sistema que tem uma máquina de ressonância para prescrever, eu sou forçado, direta e indiretamente, a prescrever o diabo da ressonância. Porque quando você entra no sistema, pelo seu plano de saúde ou pelo particular, você paga um valor. Mas quando você entra no sistema fazendo exame de imagem, esse valor cresce. Se for artrorressonância, cresce mais ainda. Se tiver contraste, cresce mais ainda. E você sai de lá com senso, investiguei tudo e não achei nada. Mais frustrado ainda, porque a ressonância não explica a causa da dor. Vamos fazer uma outra correlação para você entender aqui agora? Eu tô assistindo o Jogo do Brasil, eu bato palma, Neymar faz gol. Eu bato a segunda palma, Neymar faz outro gol. Eu posso dizer que o Neymar fez gol porque eu bati palma? Não, mas existe uma correlação. No momento que eu bati palma, ele fez o gol. E é uma correlação completamente sem causa e efeito. Eu posso dizer que lá em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, existe uma correlação entre quanto mais você toma picolé, mais acidentes com mortes por ataque de tubarão acontece? Posso. Mas eu não posso dizer que porque eu chupei um diabo de um picolé em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, o acidente
com morte com um ataque de tubarão aconteceu. Então existe uma coisa muito diferente e muito discrepante relacionada a causa e efeito, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, e a correlação. Correlação ou associação são duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Porra, você teve dor e sua imagem mostra hérnia. Entende? Mas já dizer que a hérnia está causando a dor é outros 500. É outro game. É outro jogo. E a hérnia não causa dor em 96% dos casos. A grande chance é que você já tinha hérnia há décadas e nunca teve dor. E agora o seu contexto e o seu estilo de vida começou a ter dor. Começou a fazer com que você tivesse dor. Beleza? Então, resumindo, por favor, quando você tiver uma crise de dor sem relato de trauma, queda ou acidente, não vá correndo para emergência, porque você pode atrasar sua reabilitação, cronificar o seu problema. Procure um fisioterapeuta especialista em dor para lidar com o seu problema. E por favor, se você sofrer trauma, queda ou acidente, vá direto para emergência fazer um exame de imagem para descartar fratura e outra condição grave. Não é para o fisioterapeuta que você tem que ir. Beleza? Espero ter ensinado vocês a utilidade da ressonância magnética. Não é que ela não sirva para nada, ela é super importante, mas existem sinais e critérios para serem solicitadas, porque se ela for solicitada sem sinais e sem critérios, o paciente piora, o paciente amedronta, o paciente começa a ter várias crenças, várias cognições equivocadas que atrapalham sua reabilitação e cronificam o seu problema. Beleza? Um grande abraço, movimento é vida. Se tiverem dúvidas, vai para a caixinha de perguntas lá nos stories, tá bom?